Imagine começar suas sementes em casa sem luzes elétricas ou equipamentos sofisticados, apenas com recursos simples e naturais. Os Amish, mestres do cultivo tradicional, dominaram esses segredos escondidos no cotidiano, de sobras de cozinha ao calor de um fogão a lenha. Essas técnicas ancestrais transformam sua forma de plantar, preparando sua horta com a calma e a sabedoria que só o tempo pode ensinar. Bandejas de muffins para mudas mais fortes. A velha forma de metal para muffins que você tem esquecida em um armário pode ser o melhor aliado para iniciar suas sementes. Os Amish a usam há gerações como estações perfeitas para a germinação. O metal conduz o calor de maneira excelente, aquecendo rápido quando colocado perto de um fogão a lenha ou em um lugar ensolarado. Esse calor é exatamente o que as sementes precisam para germinar mais rápido, especialmente naqueles frios dias de início de primavera. Cada cavidade da forma mantém as mudas perfeitamente separadas, o que torna o transplante um trabalho limpo e sem emaranhados de raízes. Além disso, são resistentes e duram muitas temporadas, ao contrário do plástico barato que racha em um ano. E sua limpeza é simples. Uma boa lavagem e estarão prontos para o próximo lote. Em poucas palavras, essas bandejas oferecem o mesmo ambiente ideal que os equipamentos comerciais de germinação, mas a uma fração do custo. Cascas de ovo como vasos. Quebrar ovos para o café da manhã pode ser o primeiro passo da sua horta. As famílias Amish guardam cuidadosamente as metades maiores durante o inverno, esperando a temporada de plantio. As crianças aprendem a plantar, colocando sementes dentro destes pequenos vasos naturais, um exercício que fomenta paciência e responsabilidade. A casca, rica em cálcio, se degrada lentamente na terra, liberando nutrientes de maneira constante e eliminando a necessidade de fertilizantes precoces. Quando chega o momento de transplantar, a casca inteira é colocada no solo. As raízes atravessam as paredes sem sofrer o temido choque do transplante. Assim, o que era um simples descarte de cozinha se converte em um recipiente nutritivo e biodegradável. Cinza de madeira para um solo mais saudável. Nas casas Amish, nada do fogão a lenha é desperdiçado, nem mesmo a cinza. Cada pá de cinza representa o calor que manteve a família aquecida durante o inverno. E na primavera se transforma em um aliado para as sementes. Uma pequena pitada misturada com a terra aporta potássio, essencial para o desenvolvimento de raízes fortes. A cinza também equilibra o pH do solo, algo muito útil para quem reutiliza a mesma terra ano após ano. Este truque é especialmente apreciado pelos mais velhos, que cultivam variedades tradicionais de tomates e beterrabas, muito sensíveis à acidez. A chave está em usar só um pouco, pois o excesso pode tornar a terra muito alcalina. Calor do fogão ou do refrigerador. O calor sobe, e os Amish levam décadas aproveitando este princípio. Colocam as bandejas de sementes sobre superfícies que recebem calor residual do fogão a lenha, criando um ambiente de germinação perfeito sem gastar eletricidade. Quem não tem fogão pode imitar usando a parte superior do refrigerador, onde o motor gera um calor constante. Pimentões, tomates e outras plantas amantes do calor germinam vários dias antes com este método. Inclusive, uma diferença de 10 graus pode acelerar enormemente o processo. É claro, recomenda-se girar as bandejas a cada dia para evitar pontos quentes que possam danificar as sementes. Demolho prévio de sementes grandes. Feijões, milho e abóboras têm coberturas tão duras que demoram muito para amolecer. Os Amish descobriram que um demolho de uma noite suaviza essas cascas, permitindo que a muda saia muito antes. Esta prática é crucial no início da primavera,
quando a terra ainda está fria e a germinação é lenta. É claro, é preciso plantá-las imediatamente após o demolho para evitar que apodreçam. Nas comunidades Amish, esta tarefa é feita na noite anterior ao dia de plantio, como parte de um ritual bem planejado que assegura uma germinação excelente. Vasos de jornal. O jornal de ontem pode se converter no vaso biodegradável de amanhã. Usando potes de vidro como molde, os Amish enrolam tiras de papel para formar pequenos recipientes que contêm terra e sementes. Uma vez no solo, se degradam lentamente, permitindo que as raízes atravessem as paredes sem restrições. Diferente do plástico, que muitas vezes deforma as raízes, o papel fomenta um crescimento mais saudável. Inclusive, as revistas agrícolas com papel mais grosso funcionam muito bem. É uma opção quase gratuita e mais efetiva que muitos produtos comerciais. Canela como antifúngico natural. Esse toque doce na sua torrada matinal também pode salvar suas mudas. Polvilhar canela moída sobre a superfície da terra previne o temido damping off, uma doença fúngica que pode arruinar bandejas inteiras em uma noite. Além disso, não danifica os micro-organismos benéficos e é perfeita para ambientes úmidos de inverno, onde o mofo encontra terreno fértil. É um método suave, mas efetivo que protege durante semanas, dando às plantas o tempo necessário para desenvolver defesas naturais. Plantio segundo as fases lunares. Em algumas comunidades Amish, as sementes são plantadas seguindo as fases da lua. As hortaliças de folha, como a alface, são semeadas com a lua crescente, quando a energia sobe. As de raiz, como a cenoura, com a lua minguante, quando a energia se concentra na terra. Embora a ciência moderna discuta sua efetividade, os resultados ao longo de gerações mantêm viva a prática. Alguns usam gráficos complexos e outros seguem simples regras herdadas. No final, mais além de se a lua influi ou não, este método fomenta a observação e o respeito pelos ciclos naturais. Mini estufas com caixas de madeira. As velhas caixas de batatas, feitas de madeira resistente, encontram um novo propósito nas hortas Amish: se converter em estufas portáteis. Basta cobri-las com lâminas de plástico transparente ou vidros reciclados para criar um ambiente quente e úmido perfeito para germinar sementes. A madeira isola, enquanto a cobertura transparente retém calor e umidade, simulando uma estufa tradicional, mas sem gastar dinheiro. São leves e fáceis de mover, ideais para colocar em varandas ou janelas ensolaradas. Quando o clima fica frio, se fecham para proteger, e se o dia está quente, se abrem para ventilar. Um sistema versátil, prático e feito com materiais que a maioria já tem. Plantio a frio para plantas resistentes. Nem todas as sementes requerem calor constante. Algumas, como a couve ou o espinafre, preferem uma criação dura desde o início. Os Amish germinam estas variedades em varandas sem aquecimento ou cômodos frios, expostas às variações de temperatura. O resultado são plantas com caules mais grossos e raízes mais fortes, capazes de resistir a geadas tardias sem se abalarem. Este método reduz o choque de passar do interior ao exterior, pois já estão acostumadas a condições mutantes. Enquanto as mudas delicadas ainda pedem cobertor, estas guerreiras já estão prontas para enfrentar o vento e o frio. A regra da profundidade com o dedo. Os Amish não precisam de custosas ferramentas para medir a profundidade de plantio. Usam seus próprios dedos. A técnica é singela. Enterrar a semente a uma profundidade equivalente a 2 ou 3 vezes seu diâmetro. As crianças com dedos pequenos
plantam sementes diminutas como alface ou cenoura, enquanto os adultos usam seu primeiro nó do dedo para feijões ou seu dedo inteiro para milho e abóboras. Além disso, adaptam a profundidade segundo a temperatura do solo. Se está frio, semeiam mais superficial. Se está quente, a profundidade padrão. Lá para manter a umidade. A lã, esse material que antes aquecia ovelhas e pessoas, agora mantém as sementes felizes. Os Amish reutilizam peças velhas de lã para reter umidade nas bandejas de germinação. A colocam debaixo dos recipientes com um pequeno depósito de água e a lã distribui a umidade de forma uniforme por capilaridade. Isso evita que algumas partes sequem e reduz pela metade a frequência de rega. Além disso, previne o estresse hídrico que muitas vezes impede que as sementes germinem de maneira uniforme. Um sistema simples, natural e muito eficiente. Plantio escalonado para evitar o caos. Em lugar de plantar tudo em um só dia, os Amish dividem os plantios em vários lotes, separados por alguns dias ou uma semana. Assim, não se veem assoberbados no momento de transplantar, e se alguma leva falha por causa do clima ou da germinação, as seguintes asseguram a produção. Este método também evita que toda a colheita amadureça de repente. Por exemplo, semear alface em 4 levas semanais garante saladas frescas durante um mês inteiro, em vez de ter um excesso em uma só semana e depois nada. Além disso, se aproveita melhor o espaço, girando as bandejas à medida que umas saem para a horta e outras entram em germinação. Aproveitar janelas orientadas ao sul. Os lares Amish costumam ter cômodos pensados para o cultivo interior, com janelas orientadas ao sul para receber a maior quantidade de luz natural no inverno e início da primavera. Esta posição capta mais horas de sol e com maior intensidade que uma janela ao norte. A diferença de luz pode ser de até 3 ou 4 vezes, o que se traduz em mudas mais fortes e compactas, com caules firmes e folhas vigorosas. Para evitar que se inclinem para a luz, se giram 1/4 de volta a cada dia. Assim crescem retas e equilibradas. Além disso, estas janelas aportam calor extra durante o dia, mantendo a terra em um rango ideal, sem necessidade de aquecimento artificial. Etiquetas de madeira para a organização. Nas hortas Amish, identificar cada bandeja é essencial, sobretudo quando se manejam várias variedades da mesma planta. As etiquetas de madeira, feitas com restos de tábuas ou inclusive prendedores de roupa, são resistentes à umidade e ao passo do tempo. Diferente do papel ou do plástico, que se deterioram rápido, a madeira pode ser lixada e reutilizada ano após ano. Marcar com lápis assegura que a inscrição não se apague, inclusive em ambientes úmidos. A madeira de cedro, por exemplo, resiste a insetos e podridão, o que a torna ideal para usos prolongados. Medir e ajustar segundo a temporada. Nestas técnicas, a observação é chave. Os Amish não só seguem regras fixas, como também adaptam o plantio às condições de cada ano. Se a primavera é fria, atrasam certos cultivos ou os protegem mais. Se é cálida, adiantam o plantio. Esta flexibilidade se combina com a experiência acumulada de gerações, criando um sistema que não depende de tecnologia moderna, mas que mesmo assim obtém resultados de alta qualidade. A prática diária, a atenção aos detalhes e o respeito pelos ritmos naturais fazem a diferença. Mais que horticultura, uma filosofia. Embora estas práticas nasceram da necessidade e da simplicidade, com o tempo se converteram em um estilo de vida. Não se trata só de produzir alimentos, mas de fazê-lo com engenho, aproveitando o que se tem à mão e minimizando a dependência de recursos externos.
cada truque não é unicamente uma técnica de cultivo, mas uma lição de paciência, observação e criatividade. Nestas hortas, o conhecimento se transmite nas mãos das crianças que aprendem a medir com um dedo, a girar uma bandeja ou a colocar uma caixa de madeira debaixo do sol, sem que nenhuma destas ações pareça extraordinária, até que você vê o resultado. Sementes como um trabalho em equipe. Para os Amish, o plantio não é uma tarefa mecânica nem isolada, mas um momento que envolve a toda a família. As crianças aprendem desde pequenas a reconhecer o toque de uma semente sã, a medir a profundidade correta para semear e a manejar a terra com suavidade. Não lhes dão uma lista rígida, mas sim que aprendem olhando, imitando e perguntando. Os avós, com décadas de experiência, contam anedotas de plantios passados, anos de abundância, épocas de seca e como cada estação ensinou algo novo. Este intercâmbio mantém viva uma memória agrícola que não está escrita em livros, mas sim em gestos, palavras e práticas repetidas. Ajustar segundo o microclima do lar. Não existe uma receita única para germinar sementes em interior. Um lar Amish adapta seus métodos ao que tem. Se a cozinha é quente pelo uso constante do forno a lenha, as bandejas se colocam ali para aproveitar o calor noturno. Em casas com subsolos frescos, se criam recantos com focos de baixa intensidade para estimular o broto sem superaquecer. Inclusive, algo tão simples como a altura de uma prateleira ou a direção de uma janela pode definir o êxito. Uma janela orientada ao sul oferece luz mais direta e calor, enquanto uma ao norte dá luz suave ideal para plantas que se estressam com excesso de sol. O valor da reciclagem criativa. Em um lar Amish, antes de descartar algo, se pensa em seu possível segundo uso. Os vidros se transformam em mini estufas improvisadas, protegendo mudas do frio inicial. As garrafas plásticas, cortadas e enterradas parcialmente, servem como funis para dirigir a água diretamente às raízes. A lã velha pode ser cortada em tiras e colocada sobre a terra para manter a umidade. Esta reutilização não é só economia, é independência. Não depender de insumos externos significa ter o controle sobre o processo, inclusive em tempos difíceis. Controle de umidade sem aparelhos. Em lugar de confiar em medidores eletrônicos, os Amish treinam seus sentidos para ler a umidade, tocar a terra e notar se está fria e pegajosa ou seca e solta, lhes diz mais que qualquer tela. Observar como muda a cor da superfície também é uma pista. Uma terra escura costuma estar hidratada. Uma mais clara indica secura. Este contato constante desenvolve uma sensibilidade fina que permite ajustar a rega com precisão, evitando tanto o excesso como a falta de água. Aproveitar cada recanto ensolarado. O espaço nunca é desculpa. Se o parapeito de uma janela recebe luz umas poucas horas ao dia, se gira a bandeja para que todas as mudas recebam iluminação igual. Os lugares altos, como estantes sobre a cozinha, costumam ser mais quentes e aceleram a germinação, enquanto as zonas baixas mantêm temperaturas mais estáveis para cultivos que preferem crescer lentamente. Inclusive se penduram pequenas prateleiras frente às janelas para somar mais superfície de cultivo sem ocupar o piso. O momento exato para transplantar. Mover uma muda muito cedo pode romper raízes frágeis, mas esperar demais pode causar que se enredem e se deformem. Os Amish não se guiam por calendários fixos, mas por sinais visuais. O aparecimento de 2 ou 3 folhas verdadeiras, um caule reto e firme, e um sistema radicular que sustenta a terra ao levantá-la suavemente. Alguns cultivos, como as abóboras, que odeiam que lhes toquem as raízes, se semeiam diretamente no recipiente final para evitar estresse. Outros, como as ervas,
podem tolerar vários transplantes antes de chegar à horta. Rotação de espaços e bandejas. A germinação e o transplante formam um ciclo contínuo. Quando uma leva de mudas sai ao exterior, seu lugar no interior é ocupado por um novo plantio. E isso assegura um fluxo constante de produção e evita o caos de ter demasiadas plantas prontas ao mesmo tempo. Também permite adaptar o plantio ao ritmo de consumo familiar, evitando excedentes que logo não se podem conservar. Proteção contra mudanças bruscas. O endurecimento é uma prática-chave. As mudas se colocam primeiro em um lugar protegido ao ar livre, onde recebem luz indireta e pouco vento. No dia seguinte se aumentam as horas e a exposição. Em uma semana, estão prontas para enfrentar sol, vento e noites frescas. Esta adaptação gradual reduz perdas e assegura que as plantas cresçam com força desde o primeiro dia em terra firme. Sementes como herança. Cada família conserva sementes de suas melhores colheitas. Não se busca só sabor ou tamanho, mas também resistência a pragas e adaptação ao clima local. Algumas variedades foram cultivadas na mesma comunidade por mais de 50 anos, formando um patrimônio agrícola que não se compra em nenhuma loja. Guardar estas sementes é um ato de orgulho e previsão, garantindo que, aconteça o que acontecer no mercado, sempre haverá alimento adaptado ao seu entorno. Mais além da eficiência, o vínculo com a terra. No fundo, esta forma de cultivar não é só técnica, é uma filosofia. Trabalhar com a terra de maneira atenta e respeitosa cria um laço que vai mais além do rendimento. Cada muda cuidada, cada vaso improvisado e cada transplante feito à mão reforçam a ideia de que a agricultura não é uma corrida para produzir mais rápido, mas um pacto silencioso com a natureza. Um pacto no qual o tempo, a paciência e o cuidado são tão valiosos como a colheita mesma. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro irá te encantar. Não se esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da comunidade Amish mais grande de todo o YouTube. Fortalecer caldos com cascas de cebola. As cascas de cebola, que são comumente jogadas fora, contêm antioxidantes e compostos nutritivos que podem enriquecer caldos e guisados. Os Amish as recolhem e congelam para utilizá-las posteriormente. Ao adicionar estas cascas ao caldo, consegue-se um sabor mais profundo e complexo, além de aumentar o valor nutricional, fornecendo minerais e fitoquímicos benéficos para a saúde. Esta prática maximiza o aproveitamento de cada ingrediente, evitando o desperdício e enriquecendo a dieta com um mínimo de esforço e custo. O sabor e a cor do caldo melhoram visivelmente, tornando os pratos mais reconfortantes e nutritivos. Criatividade que supera os dispositivos caros. Todos estes truques e dicas demonstram que a sabedoria e a criatividade ancestral podem superar a tecnologia cara. Os Amish, com suas técnicas simples, desenvolveram métodos que não só economizam dinheiro, mas também reduzem o desperdício e simplificam a cozinha diária. Para eles, não se trata de possuir os últimos aparelhos, mas de tirar o máximo proveito do que se tem, usando soluções inteligentes e naturais. Isso nos convida a repensar nossa relação com a cozinha, voltando ao básico para obter resultados eficazes, econômicos e sustentáveis. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro vai te encantar. Não se esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da comunidade Amish mais grande de todo o YouTube.